Senhoras e senhores, muito boa noite. Muito boa noite. Muito boa noite. Muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui no Paraguai, mais uma vez. Esse país lindo, maravilhoso, com essa gente incrível que é a gente paraguaia. A gente agradece pela recepção, a gente agradece também pela Tipaguaçu e pela sopa. Oh, coisa boa, que beleza! É o quê? A sopa sólida é sensacional. E hoje eu experimentei um outro negócio incrível que é o cocido. E la menina. Con chipa piru, la menina também. Vamos anotar. Peraí, eu não entendi. Ela falou, é para comer a menina? Ela falou isso mesmo? Gente. Essa é muito boa. Um dia pede para eu explicar o que isso significa para nós outros brasileiros. Mas é muito bom. É uma delícia estar aqui e é uma maravilha tocar o repertório de música brasileira para vocês. Para nós também. Eu estou tentando aprender a falar Guarani, mas até agora eu não aprendi praticamente nenhuma palavra. Então vai ter que ser em português. Eu poderia falar em espanhol, mas disseram que o meu sotaque é muito portenho, é muito argentino, ou seja, então eu acho que é melhor talvez não. Mas enfim, nós vamos tocar. O Quarteto da cidade de São Paulo está às vésperas de comemorar 90 anos de existência. Foi fundado no ano de 1935 por uma pessoa chamada Mário de Andrade. Mário de Andrade é um poeta, escritor, músico, pesquisador, um intelectual que se preocupava com a educação do paulistano, ou seja, aquele cidadão da cidade de São Paulo. Ele criou o quarteto para que essas pessoas pudessem conhecer a maravilha da música de câmara e que também pudessem fomentar, criar a vontade de compositores brasileiros escreverem para quarteto de cordas. Mário de Andrade foi aluno, depois professor e depois diretor do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, onde estudaram muitas pessoas que se tornaram músicos importantes, como, por exemplo, Oswaldo Lacerda, que é o compositor da primeira peça que vamos apresentar para vocês. No início da década de 1950, ele escreveu o primeiro dos seus 3 quartetos dedicados ao quarteto de cordas da cidade de São Paulo. Ele tem características nacionalistas, ele chega a ser música regional. Essa foi boa, hein? Eu fiquei treinando ontem a tarde inteira. Música regional, e em geral todo mundo gosta. Vamos ver se vocês gostam também. Muito obrigado mesmo pelo convite. É um prazer, é uma honra, é uma alegria, uma satisfação estarmos aqui hoje. Seja bem-vindo. Obrigado.
cantada em Guarani. Ela não entendeu uma palavra do que estava sendo cantado. Mas isso daí também não é verdade. Isso também não é verdade porque, no final das contas, existe alguma coisa que está contida na linguagem. Existe alguma coisa que está contida na história. Existe alguma coisa que está contida na nossa história. Quando eu falo nossa história, nós somos irmãos. Como é que fala irmão em Guarani? Como é que é? Angiru? Então pronto. Iru? Iru? Iru. O Agiru. Amigo, hermano, Iru. Fala aí, beleza. Agiru. E nós somos todos aguirus aqui nesse nosso maravilhoso continente, essa maravilhosa América do Sul. Eu estava vendo até o nome que eles colocaram no... Ideia sua deve ter sido, né? O jazz sudaca. Nós somos sudacas, com muito orgulho.
E esse daí é que é o negócio. Qualquer coisa que se passe por aqui no Paraguai, a gente sente lá no Brasil. E na Venezuela, e na Colômbia, e na Bolívia, não interessa onde que for. Então a Albertina ouviu essa ópera e ela ficou emocionada. E ela falou, por que a gente não participa desse evento, trazendo para o palco do quarteto alguma coisa que esteja diretamente relacionada com o mundo, com o universo, com a cultura dos paraguaios, a cultura espetacular desses guaranis. Vocês conseguem manter viva essa língua? Nós estamos discutindo sobre isso, por que nós no Brasil não falamos mais guarani ou tupi? Aliás, nem Nhangatu, né? Essa altura do acontecimento, vai saber, né? Tá vendo? E aí a gente entrou em contato, eu não sei nem quem entrou em contato com ele, mas ainda bem que entraram em contato com um certo Horácio Vinhales Mendes, que é um violinista, é um compositor, na verdade é um artista, na verdade é um de nós, que escreveu uma peça para a gente tocar junto com ele. O nome da peça é Gênesis Guarani. Eu não sei se vocês conhecem esta história. Não. Ah, tá vendo? Então agora a gente vai ensinar uma coisa para vocês. Porém, como o nosso sotaque em Guarani não é bom, a gente vai convidar ao palco ninguém menos do que o próprio Horácio para narrar o texto, contar essa história para vocês junto conosco. É um momento de satisfação, é uma honra, é um privilégio dizer que nós vamos fazer uma estreia mundial. Na verdade, mundial é pouco, né? É interplanetária, é sideral. Não é isso? Alguém tem um outro nome para isso daí? Ney? Como não? Você é um cara inteligente. Intergaláctico. Intergaláctico, não é só galáctico, não. Né? Galáctico é o Real Madrid, isso eu não quero saber. Não quero saber do Real Madrid. Não. Aliás, vocês ganharam do Brasil semana passada. Que vexame. Que vexame. Falei, tá vendo? Queridos, com vocês, Horácio Mendes aqui no palco. Vocês sabem que ele é o compositor? Vocês entenderam isso? Fala para ela, por favor. Ela não entende, por favor. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Qué bueno. En primer lugar, me gustaría agradecer al señor embajador, el señor José Antonio Marcondes G. Carvalho, al señor consejero Ney Canani, a mi amadísima Aline Pereira Holland, a mi entrañable amiga Asunción Cantero, quien me brindó el material de los textos recopilados por el etnólogo León Cadogan, y a este maravilloso cuarteto de cuerdas de la ciudad de São Paulo, quien me honra con esta interpretación. Estoy muy contento con el resultado, espero que también les guste a ustedes. Y por último, pero no menos importante, a todos ustedes, querido público, que con su presencia dan un verdadero destaque a este concierto. Génesis Guaraní es el título de la obra que vamos a interpretar a continuación con el Cuarteto de Cuerdas de la Ciudad de São Paulo. Es una obra encomendada por la Embajada de Brasil en Asunción a través del Instituto Guimarães Rosa, y nace con la búsqueda de la valorización y la reivindicación de los pueblos indígenas, quienes son parte viva de la historia de dos grandes naciones como lo son Paraguay y Brasil. La obra es una interpretación de un ritual que narra la creación del mundo y la interpretación de la etnia Mbá guaraní de un ser superior. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y espero que disfruten de esta obra.
Ñanderu. Ñanderu. Ñanderu papá te nonde huetena omboyera plutum maui. Ubara apureka tuje wakapo tu isha puresha. Ubaraje wakapo tu muterupi urama mainoki obebe oi kobu. Mandute non de wa, polvar o erollera e un bonde. Quando è sei? Ora lui coi reamojepe o buaje sacarre, a eo in coico bu. Randeru! Vai guarda, ogni motora upi por Ñanderu.
pessoa incrível. A gente segue com uma outra pessoa que é igualmente incrível, é o Hércules Gomes, é um pianista que nasceu, aliás, o nome do estado é muito bacana, no Espírito, é engraçado que a gente estava falando do Yanderu, e o Hércules Gomes nasceu no Espírito Santo. Olha só. Espírito Santo. Será que isso é coincidência? Coincidências não existem. Né? E ele escreveu, ele é um grande pesquisador da música brasileira, ele é pianista e compositor, e diante das suas pesquisas, ele em algum momento chamou muito a nossa atenção como um grande artista. A Betina foi a primeira que assistiu, se não me engano, uma apresentação do Hércules Gomes, e aí chamou a atenção para a presença musical dele extraordinária. E quando ele veio fazer um programa conosco, ele nos deu de presente uma suíte que tem uma cantiga, um baião e um frevo. Então, com vocês, de Hércules Gomes, cantiga, baião e frevo.
Villa-Lobos tem uma trajetória muito importante, tem uma trajetória importantíssima, na verdade, para que nos sirva de lição para os dias de hoje em relação àquilo que a gente tem que fazer. Um dos assuntos, não sei se eu deveria falar sobre isso, mas é um assunto super polêmico. No Brasil se discute muito hoje, eu dou aula na universidade e o que se fala muito é um assunto chamado decolonização. Suponho que vocês tenham essa discussão aqui no Paraguai também. Eu acho que ela é pertinente no mundo de hoje, nos tempos de hoje. São aspectos super importantes da nossa sociedade. E a música, como representa as aspirações, enfim, as artes, essa coisa. Heitor Villa-Lobos nasceu no ano de 1887, a abolição da escravatura no Brasil aconteceu em 1888 e a proclamação da República Brasileira se deu em 1889. Portanto, Villa-Lobos cresceu em um país imerso em muita confusão política e social. O pai dele era um homem muito culto, tinha uma biblioteca tremenda, ele era funcionário público, ele provavelmente usava terno e gravata, porém com colete. E chapéu, provavelmente. No Rio de Janeiro tem que usar chapéu, porque afinal de contas 40 graus é para pouco, não é? Certo? Prazer enorme. Aliás, prazer imenso. Legal. E aí eu estava falando sobre o Villa-Lobos e o uso do chapéu, provavelmente o chapéu coco, né, no Rio de Janeiro, né? Provavelmente tirou dos coqueiros. E aí deu ao menino uma educação esmerada, dentro dos padrões europeus. Ele começou a estudar violoncelo quando ele era tão pequeno. Ele era tão pequeno que o pai dele pegou uma viola e botou um espigão para ele poder começar a estudar o violoncelo. Só que o pai dele morreu quando ele tinha, sei lá, 10, 11 anos de idade. 10, 11 anos de idade, a mãe dele não tinha uma profissão definida perante a lei, vamos dizer assim. Ela era dona de casa. E ela não tinha dinheiro, ela não tinha renda, ela começou a lavar roupa para fora, para poder botar comida na mesa. Só que Villa-Lobos, com seus 10, 11, 12 anos, ele foi para a rua. Na rua, ele encontrou um contingente de músicos, um contingente importante de pessoas, na verdade, que não tinham uma profissão definida. Eram os descendentes e os próprios escravizados que tinham sido contemplados com a abolição da escravatura. Esses caras não tinham exatamente o que fazer, então muitas vezes eles pegavam o violão e ficavam tocando nas esquinas do Rio de Janeiro. O Villa-Lobos gostou da brincadeira, pediu que o ensinassem a tocar violão, la guitarra, né? Você sabia a origem dessa palavra? Cítara. Cítara, virou guitarra. Olha só que coisa. Você está entendendo como é que é o negócio? Entendeu? Aonde que está o buraco? Complicado, né? Complexo. Muito complexo. Aí, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que ele descobriu outra e depois outras músicas. Ele descobriu outro e depois outros Brasis. O Brasil é um país muito grande e muito plural, assim como o Paraguai. Ele viajou para o Nordeste, para o Norte, passou pelo Centro e chegou até o Sul. 3 anos depois ele voltou para a casa dele, a mãe dele vestida de preto, de luto. Meu filho morreu. Só que o filho não tinha morrido, senão eu não estaria falando essas coisas sobre ele hoje. Quando chega a década de 1920, ele se muda para Paris, como ele mesmo diz: eu não vim aqui para aprender, eu vim aqui para mostrar o que eu sou capaz de fazer, eu vim aqui para mostrar alguma coisa da nossa cultura. De volta ao Brasil, o governo é Getúlio Vargas. Vale a pena falar sobre o Getúlio? Eu acho que não. Eu acho que o que nos interessa falar sobre o Getúlio, falar de política é complicado, não? Não vou, não, nem tem. Não vou, não. Eu sou de São Borja. Bate! Quer falar do Getúlio? Getúlio desenvolveu, para nós brasileiros, Getúlio desenvolveu, entre outras coisas, uma coisa muito bacana que o Villa-Lobos encabeçou, que era um projeto de musicalização universal no Brasil. Todos os brasileiros aprendendo a fazer música, principalmente através do canto orfeônico. É um projeto espetacular que durou de 1930 até 1945. Tu sabia dessa, guri? Saiu em 45, mas ele voltou em 50. Ah, bom.
Mas ele morreu em 59. O Getúlio. Mas o Vila Lobos morreu em 59. O nosso cara é o Vila Lobos. E a carta testamento deles são essas partituras maravilhosas. É espetacular, é um negócio que é espetacular. Agora, o que é interessante é que entre 1930 e 45, ele desenvolveu uma técnica de escrita que tinha, olha só que interessante, um caráter pedagógico. O que ele costumava fazer era mesclar canções, cantigas de origem do folclore, de conhecimento de todos, cantigas de roda especialmente. Ele misturava com melodias originais da sua própria cabeça. E a gente nem conseguia perceber, a gente não, eu não era nascido nessa época. Eles não conseguiam, o Getúlio também, eles não conseguiam nem perceber o que era original do Vila Lobos e o que era do folclore brasileiro. Dessa maneira era fácil absorver essa música. E desta época vem o quarteto de cordas de número 5, que é o que nós vamos tocar para vocês. Não adianta eu dizer que vocês vão reconhecer as cantigas de roda do quarteto número 5, que vocês não vão reconhecer, provavelmente. Aliás, talvez alguns de nós aqui sim, né? Carneirinho, Carneirão, tem algumas coisas dessas aí que vão aparecer. Agora, olha só que sensacional que esse cara faz. Esse tal desse Vila Lobos, Heitor Vila Lobos.
Obrigado.